Olá a todos, eu sou a irmã Margarida Dionísio Aventura. Estamos aqui para o nosso programa A Luz da Palavra. Estamos aqui com o nosso pastor Ntoya Arsênio para a abordagem do nosso tema. Para isso, vamos apresentar o nosso pastor, que é o nosso convidado. Olá, pastor. Olá. Bom dia, irmã Margarida. Pastor, nós estamos aqui para abordarmos o nosso tema sobre o nosso programa A Luz da Palavra, que é o nome do nosso programa. Então, convidamos o pastor para a abordagem de um tema interessante. Nós estamos aqui para falar sobre o mundo, a criação do mundo. Pastor, gostaria que o pastor nos apresentasse e saber se o pastor é casado e aonde o pastor mora. Eu sou vosso irmão, sou o irmão Ntoya Arsênio, sou pastor da Assembleia Cristã de Luanda, que está localizado no bairro Casquelo, e sou casado, pai dos filhos e pai de muitas pessoas. E estou grato de receber este convite e, à medida que Deus vai nos ajudar, estou aqui para ver se podemos dar mais esclarecimento acerca das perguntas que será dada para nós. Muito obrigada, pastor. Bem, nós, em decorrer do nosso programa, nós fomos à entrevista com alguns entrevistados e nós procuramos saber dos entrevistados se um dia já receberam o Senhor Jesus como o Senhor e o seu Salvador. E na nossa conversa, muitos foram despercebidos, outros negaram de saber, de ter conhecimento sobre Deus, e muitos se disponibilizaram em um dia receber o Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador. Mas no decorrer das nossas perguntas também encontramos aqueles irmãos que ainda são ignorantes, não sabem nada de Deus, ou não querem, não têm intenção de saber que Deus existe. Então, eu gostaria que pudéssemos assistir, acompanhar com o pastor para vermos essas entrevistas. Bom dia, irmão. Bom dia. Nós estamos aqui para fazer o nosso programa A Luz da Palavra. Estamos aqui para abordar um tema maravilhoso sobre o nosso tema, a criação do céu e da terra. Gostaria de saber do irmão se já ouviu a falar de Deus. Primeiramente, saber qual é o nome do irmão e depois abordarmos algumas questões. Certo. Meu nome é Arão Salatiel e podemos abordar sim. Ok. Irmão Arão, já ouviu a falar de Deus? Sim, já ouvi. Ok. Irmão Arão, ao ouvir a falar de Deus, já recebeu o Senhor Jesus Cristo na tua vida como Senhor e teu Salvador? Já recebi, sim. Ok. Muito obrigado, Senhor Arão. Mas eu gostaria também de saber mais uma questão. Como cristão que o Senhor Arão é cristão, será que acreditas que muita gente deveriam também seguir esse caminho que o Senhor Arão está mais adiante da vida e poder também viver isso que o irmão Arão vive perante a palavra de Deus? Claro que sim. Ok. Muito obrigado. Primeiramente dizer que quem tem Cristo tem tudo e quem não tem Cristo não tem nada. Ok. Não há nada melhor do que viver em Cristo, porque sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Como diz a palavra, em Isaías 40, verso 22, que Deus está sobre o globo da terra e nós somos como gafanhotos diante da sua presença. Então eu convido a todos aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que o recebam, façam. Porque sabemos que o mundo está no fim e tudo que a palavra diz é o que vem acontecendo. Então este é o meu convite que eu faço, que recebam Jesus como seu Senhor e Salvador. E haverá transformação nas suas vidas. Porque Jesus é o único que salva. Não há nome acima do nome de Jesus. Não há doença, não há nada. Jesus cura, Jesus salva. E Jesus transforma a vida das pessoas. Hoje eu me sinto transformado porque recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Ok, muito obrigado, Senhor Arão. Nós agradecemos pela disponibilidade que o Senhor teve por nós. Muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Ok. Irmão Gilson,
Eu gostaria de saber se o irmão Gilson já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e o teu Salvador. Sendo sincero, infelizmente ainda. Por que, meu irmão? O que tu espera para receber o Senhor como Senhor e o teu Salvador? Acho que não estou esperando nada, só não estou convencido, consoante o que já pude presenciar e ouvir de certas pessoas que são cristãs. Ok. Mas, irmão Gilson, a nossa palavra diz que aquele que aceita será salvo, aquele que rejeitar será condenado. Mesmo o irmão Gilson ouvir essas palavras, ainda endureces o coração em dizer que talvez nunca, talvez não agora. Se o irmão Gilson morre agora, o irmão Gilson sabe para onde vai a tua alma? Sinceramente, eu não sei, ou não tenho a certeza se realmente existe um céu. Tanto é que nunca tivemos alguém que veio e disse que realmente existe, mas eu não sou contra quem tem essa crença, porque nós como seres humanos somos livres, temos as nossas escolhas, caminho a seguir, por isso. Okay. Mas sinceramente não acredito que haja um céu ou um inferno. Ok, tá bom. Essa é a opinião do irmão Gilson e nós respeitamos isso. Por isso, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. Chamo-me Rafael Adriano Valentim, este é o meu nome. Pertence à denominação MIF, Ministério Internacional da Fé. Irmão Adriano, nós gostaríamos de saber do irmão Adriano se já recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, se na verdade vive dentro desses mandamentos do Senhor. Ok, amém. Já sim, até porque já sou batizado. Já recebi o nosso Senhor Jesus Cristo, o meu único Senhor e Salvador, até porque já sou batizado. Amém. Irmão Adriano, eu estou feliz de ouvir que o irmão já é um cristão e eu gostaria de saber do irmão Adriano se pode nos deixar um conselho ou um pedido para as pessoas que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que busquem a Deus. Que busquem a Deus. A Bíblia diz que Ele é amor e que está preparado para receber qualquer um que este quiser servi-lo. Amém. Muito obrigado, Senhor Adriano. Foi tudo, muito obrigado. De nada, agradeço eu. Olha, acabamos de ouvir os nossos entrevistados e eles nos deixaram algumas perguntas, porque foi assim que eu fiz a entrevista para eles. E tem um irmão que gostaria de saber se há uma passagem bíblica que pode nos mostrar que haja um céu e haja um inferno. Meu irmão, gostei muito de ouvir a sua pergunta e eu acredito que há muitos que estão nos seguir, acreditam na palavra, na Bíblia, mas há muitos também que não acreditam na palavra, na Bíblia. Mas pelo menos para aqueles que acreditam na Bíblia, tem alguns versículos, se o irmão pode me ajudar, algum versículo bíblico que pode nos ajudar a entender se realmente Deus criou o céu e a terra. Se o céu e a terra existem. Se nós formos no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui a Bíblia está a se referir que Deus criou os céus. Significa que existem muitos céus e existe só uma terra. E aqui a Bíblia confirma que Deus criou o céu e a terra. E não acredito que ninguém pode duvidar que haja uma terra e um céu. Que um céu, todos nós, onde nós estamos é a terra e também o céu. E, embora aqui tem muitas maneiras de interpretação dos céus, mas em geral todos nós sabemos que o céu é algo que está em cima de nós. Porque, pastor, nós ouvimos também que existe um paraíso. Muitos falam sobre o paraíso. Então, a questão do nosso irmão, eu acho que ele se baseou mais entre o paraíso e o inferno.
a dúvida dele é de não existir esse paraíso e não existir um inferno. Porque eu fiz da questão que se o irmão não acredita em Deus, nesse caso se o irmão morre agora, o irmão sabe onde vai a sua alma, ele disse que não sabe para onde vai a sua alma. Okay. Porque para ele morreu, me enterraram e pronto. Então não sei se o pastor tem alguma coisa a dizer sobre isso. Na verdade, Deus, além de criar a terra, porque quando nós falamos da terra, é algo em geral. E este é onde nós pisamos. Agora, Deus criou a terra, mas a Bíblia refere-se que lá na terra, Deus fez um jardim. Porque Deus, embora que Ele criou a terra, queria que seu filho governasse. Conforme nós vemos que em todos os países do mundo, mesmo cá em Angola, temos um país chamado Angola. Mas temos um lugar que é chamado, nós aqui em Angola chamamos a Cidade Alta. É um lugar onde vive o dirigente ou o presidente da República. Mesmo se nós irmos em outros países também, tem um lugar específico, um bairro específico. E aqui a Bíblia refere-se que Deus, quando Ele criou o céu e a terra, Deus na terra criou ou também organizou um lugar onde é chamado o jardim do Éden. E aquele jardim, e a Bíblia refere-se, se você vê a Bíblia, refere-se, chama isso Jardim do Éden. E o Éden, você pode ler no livro de Gênesis, você vai se referir até a um ponto quando Caim matou seu irmão Abel. A Bíblia diz que Caim recebeu a sua mulher e foi viver na terra de Nod. Isso tudo são aquele que nós chamamos, por exemplo, África, Europa, aquela coisa. O Éden está se referindo a uma parte da terra. Suponhamos, vou dar exemplo, a Éden é referido tipo Europa, tipo África. E lá no Éden tinha um jardim. E naquele jardim é onde Deus colocou os seus filhos. Colocou Adão e a Eva. E lá naquele jardim. E ninguém pode duvidar disso, porque a Bíblia diz que houve um jardim. E também Jesus nos fala também, muitos versículos da Bíblia que eu apontei aqui. Jesus até fala de Paulo, chegou ao ponto de falar no livro de... se nós vemos, por exemplo, no livro de Mateus capítulo 25, versículo 41, se podemos ler, Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Eu sei que o irmão não acredita no inferno, mas a Bíblia fala disso. Se nós lemos aqui no Mateus capítulo 25, versículo 41, a Bíblia diz que então dirá também aos que estiveram à sua esquerda. Aqui Jesus, quem dirá aquelas pessoas que vivem, que não querem acreditar nesta palavra. Aquelas pessoas que não querem viver conforme Deus quer. A Bíblia diz que Ele dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Este fogo aqui que a Bíblia está se referindo, o fogo, é aquele que normalmente nós chamamos do inferno. Deus, além de preparar um lugar para os seus filhos, Adão e a Eva, Deus sabendo que, porque Ele é onisciente, Ele sabia que vai existir o Satanás, que na verdade não era Satanás, era Lucifer, era um anjo. Deus, depois da desobediência deste anjo, que hoje é chamado Satanás, que é a expressão do mal, Deus reservou também um lugar para eles. Não é aquele lugar é um lugar que aqui Paulo chama de fogo eterno. E aquele lugar não foram criados para os seres humanos, porque Deus criou a terra, mas reservou um lugar, conforme nós lemos, que no Jardim do Éden, é um lugar que é onde deveriam morar os seus filhos. A outra parte da terra é onde estavam os animais, onde estavam outras coisas. Mas para os seus filhos, era para eles, para nós todos vivemos no Jardim do Éden. Mas para aquele que não... Deus criou também outra parte que é um fogo, que é aquele que nós chamamos o inferno.
um lugar de sofrimento, porque a expressão Jardim do Éden é a expressão da alegria, um bom lugar, mas o inferno Deus criou exclusivamente para o diabo e os anjos que lhe seguiam. E agora, aquelas pessoas também que não creem na palavra, e aquele lugar também que não foram criados normalmente para os homens, também a Bíblia diz, Paulo diz que Jesus também vai lhes afastar. Ou aqui a Bíblia até lhe chama malditos, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Essas pessoas que não acreditam na palavra, que não creem até acreditar na palavra, eles normalmente também irão lá, naquele lugar onde foi reservado para o diabo e os seus os anjos, ali que é o inferno. Ok, muito obrigado, pastor. Muito obrigado por ter respondido essa questão dos nossos telespectadores. Mas também nós temos aqui as nossas questões baseadas no nosso tema. Então, pastor, eu e nossos irmãos, os telespectadores em casa, gostaríamos também de saber do pastor como foi criado o céu e a terra. Na verdade, se nós abrirmos a Bíblia, porque esta Bíblia é a referência de tudo que tem a ver com Deus, da criação, refere-se da criação, tipo é um livro. A Bíblia é um livro como qualquer livro. Nós sabemos que um livro serve para histórias, um livro serve para relatar alguma coisa. Agora, a Bíblia também, Deus permitiu que se escrevesse a Bíblia para nos ajudar a entender. Aqui, conforme eu li no princípio, a Bíblia fala que, vamos ler ainda no versículo, Gênesis capítulo versículo 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra. E se você ver no versículo 2, a Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A pergunta deveria ser que, conforme nós vemos que Deus criou o céu e a terra, mas ainda primeiro, conforme aqui relatou o versículo 2, antes desta terra, antes de Deus criar o céu e a terra, o mundo, como que era? Como que era? E também deveríamos saber, saber quem é esse personagem chamado Deus. Porque temos muitos deuses. Deus na terra. Há muitas pessoas que se faz de Deus, que são adorados, que a pessoa lhe adora e são venerados. E também será que ali, se nós contamos quantos deuses nós temos, tem muitas pessoas também que se chamam deste nome de Deus. Mas qual é esse Deus que criou o céu e a terra? Tem várias religiões na terra hoje. Se nós vemos nossos irmãos muçulmanos, eles falam que Allah quem criou. Isso é para eles. E se nós vemos nossos irmãos testemunhos de Jeová, eles falam que Jeová quem criou. E se nós vemos também na outra religiões, também cada um tem a sua explicação. Mas esse Deus que está aqui, porque conforme a irmã acabou de dizer, este programa é para dar a luz sobre a palavra, a luz da palavra, que a palavra venha esclarecer muita coisa. Agora, aqui quando se refere que criou Deus, qual é esse Deus? Para começar, a palavra Deus, se nós pesquisarmos, Deus é uma deidade, divindade, algo que está acima de tudo, algo que alguém exalta, coloca em frente, em primeiro lugar na sua vida. E qual é esse Deus agora que criou? O nome ou apelação, normalmente Deus não é um nome, é uma apelação. Tem alguém que se chama Deus. E tipo, posso dar exemplo, eu como estou aqui sou ser humano, mas ser humano não é o meu nome. Eu tenho um nome. Eu sou uma personagem que é ser humano. E este Deus que estamos a referir, queremos ainda decorticar e abordar mais disso. Deus quem Ele é. Todos nós fomos na escola, aprendemos que existe história e a pré-história. Quem é Deus? Este Deus que criou o céu e a terra. Onde que Ele veio? Isso também é muito importante para nós. Antes de nós respondermos nessa pergunta, o que eu posso dizer que esta personagem que aqui a Bíblia chama de Deus, na verdade, foi um ser. E se você quer ver,
Aqui a Bíblia fala que o Espírito de Deus, no versículo 2, a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus. Está vendo? Este Deus tinha um Espírito. É tipo eu, como estou aqui em Toia, tenho um Espírito. E essa personagem chamada Deus também tinha um Espírito. E esse Espírito aqui. Mas Deus usou pessoas, que aquelas pessoas que eram são chamados profetas. Por exemplo, se nós notarmos o livro de Gênesis, 4 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu normalmente foi Moisés. Moisés foi um profeta. E quem é um profeta é alguém, é a boca de Deus. É alguém que conversa e que pode saber do segredo de Deus, que Deus revela o seu segredo. E para este tempo de fim também recebemos um profeta que veio nos esclarecer. Esse profeta veio, o seu nome é William Marion Branham. Ele veio esclarecer melhor sobre este versículo aqui. Porque muitas pessoas só ficam aqui a saber que Deus criou o céu e a terra, mas não sabem na verdade quem é esse Deus. Os muçulmanos podem dizer que é Allah quem criou, os outros podem dizer que outra pessoa pode dizer também, acordar de manhã, dizer que é o quem cria, porque estamos a ver muitos que estão se fazendo de Deus. Agora, quem é esse Deus que criou o céu e a terra? Sim, muito obrigado, pastor, por responder também essa nossa questão. E abordar também sobre mais questões. E gostamos também da resposta do pastor, foi uma resposta que nós esperávamos, assim como o pastor nos respondeu. Mas dentro das nossas questões não paramos por aqui. Tem também mais outras questões, como com tudo que Deus criou, será que foi da imagem, da semelhança de Deus que o homem existisse? Por isso que eu queria, antes de nós chegarmos aí, eu queria ainda explicar porque não podemos só avançar assim na criação sem primeiro saber essa personagem de Deus. Primeiramente aqui a Bíblia fala eu volto mais, do Espírito de Deus. Esse Espírito era um Espírito eterno. Este Espírito aqui não era Deus. Era um ser que os israelitas, ou dissemos os judeus, chamam de Elohim. Elohim significa alguém que vive por si mesmo. É esse Espírito aqui. No princípio não havia nada. Havia somente esse Espírito. E esse Espírito que, conforme a palavra Deus significa objeto de adoração. E esse Espírito é aquele que criou, começou a criar. Se nós voltarmos no livro de Gênesis, João capítulo 1, versículo 1, ali a Bíblia esclarece melhor. No princípio era o Verbo, ou era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era... tudo foi criado por ela. E ali que eu posso explicar ainda para começar, essa personagem que criou o homem segundo a sua imagem, tudo isso, era o Elohim. O Elohim, isso é uma interpretação hebraica. Elohim significa um ser que vive por si. Havia um ser real que existia sem ninguém, sozinho, que não tem começo e não tem fim. Este ser que é Elohim. E ele quem? Como não tinha ninguém, o mundo, a Bíblia diz que era vazio, não tinha ninguém. E ele que teve a ideia de criar, começar a criar. Primeira pessoa que ele criou, antes dele criar a terra e o céu e tudo, todas as coisas, ele criou no livro de Gênesis. A Bíblia diz que a palavra, o verbo estava com Deus. Primeira coisa que ele criou é o verbo. Ele criou a palavra. E esta palavra que começou a criar, outra forma de dizer, para esclarecer melhor, este ser que era invisível, que morava, que vivia por si mesmo, criou a primeira coisa. E a primeira coisa da sua criação, ele criou o seu filho. E este filho que é chamado a palavra. Não é filho conforme nós pensamos gerindo papai e mamãe, não. Um filho significa, ele próprio criou um corpo, criou uma forma para ele começar a criar. E este ser que é a palavra, Elohim, começou a criar. Assim que ele criou os anjos começaram a lhe adorar e é ali que ele se tornou Deus. Mas antes ele não era Deus, porque Deus é objeto de adoração.
Assim que ele criou os anjos, ele criou aqueles anjos que começaram a lhe adorar, porque todos nós também estávamos antes da fundação do mundo, conforme a Bíblia nos menciona aquilo. Criou nós todos, antes de nós virmos nessa carne, criou os anjos, criou aquele Lucifer e todos. E todos, aquele que ele criou, começaram a lhe adorar, ali que ele se tornou Deus. E este Deus que agora começou a criar, e conforme a irmã perguntou, começou e teve também a ideia, criou o céu e a terra, criou todas as coisas, e também chegou ao ponto de criar o homem segundo a sua imagem. Mas esta imagem que a Bíblia se refere aqui, não é a imagem carnal, porque Deus não tinha este corpo aqui. Se você voltar que estou a falar que Deus era um espírito. Aqui a Bíblia diz que ele criou, ele nos criou na sua imagem. Agora, que tipo de imagem que Deus que deveria nos criar? Criou na sua imagem o homem espiritual, antes de criar o Adão. Porque aqui essa Bíblia, onde fala que Deus criou o homem segundo, criamos o homem segundo a nossa imagem. Deus criou os anjos segundo a sua imagem, porque os anjos não têm esse corpo. Foram criados, são espiritual. E o primeiro homem que Deus criou era um homem espiritual. Deus criou nós na sua imagem. O homem que Deus criou não é o homem de carne, de Adão e a Eva. Porque Adão e a Eva só foi uma formação. Deus pegou pó da terra, formou daquele pó um tipo de personagem, e depois ele pegou aquele homem que ele criou espiritual, colocou dentro daquele homem e tornou-se um ser vivo. Nós fomos criados da imagem do homem, e como é o homem espírito, não o homem carne que somos. Não sei se eu respondi. Não, pastor. O pastor respondeu, sim, senhora, a nossa pergunta. Mas nós gostaríamos de saber, como o pastor abordou, que antes de tudo devemos saber quem é Deus. E como ele foi criado, o que ele criou, de uma forma de conhecer a primeira personagem. Porque muita gente conhece o Deus que eles acreditam. Então, nós queremos também saber do pastor, começando já daquilo que o pastor falou primeiro. No princípio, devemos saber primeiro quem é o Deus. E o pastor vai nos responder mais uma vez para nós poder entender perfeitamente quem é Deus. E porque muitos dizem que é Jeová, outros dizem que é Buda, outros, quer dizer, cada um do jeito que aceitou a sua religião consegue entender quem é Deus da sua maneira. Então nós queremos saber do pastor, que é o nosso convidado, para poder nos explicar mais uma vez sobre essa pergunta. Conforme eu falei, o Deus que a Bíblia se refere, que criou o céu e a terra, é um espírito, foi uma personagem espírito. Um espírito que vivia sozinho. E aquela aí era chamado Elohim, conforme os judeus, os hebraicos lhe chamam Elohim. E este Deus é um ser que é real, que existe. E ele quem criou todas as coisas. Agora, este Deus, para você entrar em contato com ele, você também deve estar em espírito para você entrar em contato com ele. Ou seja que porque o homem é capaz de se fabricar o seu Deus. Há muitos, conforme eu disse que Deus significa objeto de adoração. Depende de quem você chama de Deus. Porque você pode se criar um boneco, uma coisa assim, e começar a chamar de Deus. Você pode fazer de dinheiro, se tornar o teu Deus. Você pode fazer também uma mulher e tornar o seu Deus. Que Deus é algo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Não sei qual é este Deus que os outros chamam de Jeová. Quem é esse Deus que os outros chamam de Buda? Quem é esse Deus que os outros chamam, não sei se de Alá. Mas como cristão, estou a me referir desse espírito aqui. Esse espírito aqui, que criou o céu e a terra. E esse espírito é aquele que nós lemos na Bíblia, aquele que chamou Abraão um dia. Não foi uma pessoa física. É uma pessoa real que existe. Conforme que nós acreditamos que existe o vento, que nunca vimos o vento, mas nós cremos que existe o vento. Nós cremos, posso dar um exemplo. Eu creio que a minha irmã Margarida existe. A irmã Margarida existe. Por que eu creio? Talvez porque eu estou a lhe ver de carne. Mas na verdade, esta aqui não é a irmã Margarida. Se podemos fazer aqui um teste, um exemplo. Se eu pergunto na irmã, esta aqui é a cabeça de quem? Minha. Minha. Ela respondeu que é minha.
Se eu perguntar, esta aqui, a quem pertence essa mão? Da irmã Margarida. Irmã Margarida. Ou ela pode dizer que é minha mão. Mas afinal, a pergunta é, quem é essa pessoa que está a dizer é a minha cabeça, minha mão? Significa, verdadeira Margarida não é essa personagem. Tem um ser chamado Margarida. E ela está dentro. Aquele ser está dentro. E aquele que nós chamamos fôlego, ou a alma, é a alma. Aquele espírito é aquele que Deus criou. E Deus também que nós queremos. Para você entrar em contato com esse Deus, você deve estar em espírito. Por isso que Jesus disse que no tempo do fim, só aquele que adorará em espírito e em verdade. Deus é um ser espírito. E esse Deus não tem nome chamado de Jeová. Não. A Bíblia fala que quando esse Deus veio ter com Abraão, veio ter com os outros, e conforme nós sabemos que Deus de Abraão, Deus de Isaac, não é uma pessoa assim normal. Mas no livro de Isaías, a Bíblia promete, Isaías viu uma virgem que concebeu, e Isaías diz que a autoridade será sobre os seus ombros, e ele será chamado de Emanuel. E 800 anos, 700 anos depois, notamos que tem uma história que um bebê nasceu através de uma virgem sem relação sexual. E este bebê, quando nasceu, o anjo veio confirmar. E era o cumprimento daquela promessa de Isaías, da profecia de Isaías, este bebê, que era aquele que Isaías viu, aquele bebê que era chamado Jesus, que era Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E este bebê que nasceu através de uma virgem, que Isaías chamou de Emanuel, este bebê teve um nome. O anjo Gabriel disse, vai lhe dar o nome de Jesus. Se podemos saber o nome de Deus, ali é fácil para nós nos referirmos que o Deus que é invisível, que prometeu que irá se nascer através de uma virgem, da forma de Emanuel, que nasceu e teve um nome chamado de Jesus. Eu acredito que este Deus invisível foi a pessoa do Senhor Jesus. E não estou aqui para condenar a religião ou a crença de cada um. Cada um é livre. A pessoa que diz que não, eu próprio sou Deus. A pessoa que diz que Deus é. A pessoa que diz que o Deus é Jeová. Os outros dizem que Deus é Alá. Não tem problema. Mas nós vemos ao longo do tempo este homem chamado de Jesus, até os demônios têm medo dele. Até o vento obedeceu nele. Ali que podemos dedicar, porque a natureza não pode obedecer a outra pessoa. Você não pode mandar parar ou chutar os demônios. O demônio te obedecer em nome de Jeová ou em nome de Alá. Só o único nome que os demônios obedecem, até o vento obedece, é o nome de Jesus. Para mim, posso dizer que o nome de Deus é Senhor Jesus. Até o Pedro vai além, chega ao ponto de dizer que todos os joelhos dobram perante a este nome. Que seja no céu, na terra, embaixo da terra, até no mar, que todos adoram o nome de Jesus. Jesus é o nome de Deus. Pastor, muito obrigado por mais uma questão que o pastor respondeu para nós. Penso que não só para nós, mas também para todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Então, para isso, pastor, não terminamos. Vamos avançar, que temos mais questões. Okay. Esperamos que o pastor venha sempre nos dar essa resposta convincente, que está nos deixar mesmo alegre, que está nos deixar mesmo feliz e acreditarmos que Deus mesmo existe e vamos seguir para frente. Pastor, dentro das nossas questões, como o pastor já nos deu o esclarecimento de Deus, conseguimos entender na realidade quem é Deus. E dentro dessas questões nós encontramos também uma questão dizendo que dizem que a queda de Adão e Eva foi por terem comido a fruta que deram o nome de maçã. Já ouvimos a falar sobre esse assunto. Então nós gostaríamos de saber, nosso pastor Ntoya, que nos faz acompanhar, o que tem a dizer sobre este assunto. Isso está escrito no livro de Gênesis capítulo 3. Na verdade, a Bíblia fala que Deus proibiu para Adão e a Eva para não comerem o fruto de uma árvore que está no meio do jardim.
a Bíblia relata que depois eles foram enganados pelo serpente, e o serpente diz que não tinha nenhum problema para eles comer. E depois notamos, quando eles comeram aquela fruta, dissemos que estamos a ver em vários livros, várias pessoas dizem que aquela fruta, alguns dizem que é maçã, alguns dizem que não sei se é o que, mas vamos ainda ver na Bíblia. No livro de Gênesis, no seu capítulo 3, vamos ver, no seu versículo 7. Vamos ver a partir do versículo 6. Viu a mulher que aquela árvore era boa. É melhor, para nós entendermos, é melhor começarmos a história no princípio. O que foi realmente desse fruto? Se a irmã pode me dar pelo menos alguns minutos para eu explicar isso. Dessa fruta. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais. Ainda que uma coisa para abordar. Todo que foi na escola, nós todos sabemos que a serpente nunca foi um animal. A serpente é quem? É um réptil. Existem espécies de animais. Temos aves e temos aqueles aí que andam no chão, são chamados de réptil. E todos nós sabemos. Mas aqui a Bíblia refere-se que a serpente foi a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E aqui podemos ver que a Bíblia não tem se referido à serpente como uma cobra, como um animal. E aqui a Bíblia, vamos avançar. Ela falou à mulher. Quem falou? A serpente. Como uma serpente pode falar? E uma pergunta também. Uma serpente falou, mas imagine que você está em casa e vê uma cobra e a cobra te falar. Como que será? Mas aqui muitas pessoas leem isso e passam. Aqui a Bíblia diz que a serpente falou à mulher. Devemos também perguntar como que uma serpente deve ser um animal, como que uma serpente também pode falar. Mas, graças a Deus, nós recebemos hoje um profeta que veio esclarecer melhor isso. O profeta William Marion Branham veio esclarecer isso. Irmão Branham disse que, no princípio, essa serpente que aqui a Bíblia relata, não é essa serpente que estamos a ver. É a mesma serpente, é a mesma cobra. Só que é a serpente que estamos a ver hoje, é o resultado da desobediência, de um problema, depois da maldição. A serpente que Deus criou falava, não era um réptil. A serpente que Deus criou era um animal. Hoje, o animal mais próximo do homem é o macaco, o chimpanzé. Mas a serpente era entre o homem e o chimpanzé. Era o animal mais próximo. É por isso que o diabo, para vir tentar a Eva, ele usou a serpente, conforme nós sabemos hoje, para que alguém que destruiu, use a pessoa mais próxima de você. A serpente era capaz de comunicar, falar. E outra coisa, o profeta revela que até o sangue da serpente era quase da mesma qualidade, tem a mesma competência. Eu posso dizer isso, né? Ele tinha a mesma compatibilidade, obrigado, com o sangue humano. Por isso que você vê até nas farmácias, muitas pessoas não se perguntam por que mete o sinal da serpente. Muitas pessoas não se perguntam até na Bíblia, quando as serpentes saíram e começaram a morder a pessoa, Deus obrigou para pôr uma serpente. Porque a primeira serpente falava. Essa serpente não tinha cauda, conforme estamos a ver hoje. Era uma pessoa, é tipo uma pessoa, falava. E essa serpente falou à mulher. Ele que veio enganar. Ela que veio enganar. Era uma pessoa grande, conforme podemos dizer, forte. Era quase uma pessoa. Tinha aspecto de uma pessoa. Depois dele enganar, a Bíblia diz, Deus quando desceu, porque ele disse que Deus tinha dito para não comer uma fruta, que os testemunhos de Jeová falam, os outros falam que é maçã. E Deus veio, a Bíblia diz no versículo 5, então abriu-se os olhos de ambos e perceberam que estava nu. Puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
Significa, depois deles, a serpente lhes enganar, eles comeram aquela fruta, os seus olhos se abriram e descobriram que era nu. Mas para começar, eles eram nu. Como que eles descobriram que era nu? Uma coisa aconteceu. Havia algo que aconteceu. Na verdade, os olhos se abriram, não usando tipo assim, você abre e vê azul e verde, não. Conforme, desculpa só para os que estão a seguir os papais, conforme os mais velhos, nossos pais diz, você imagina colocar uma menina de 16 anos, que já conhece o homem, que já perdeu a virginidade, coloca mais outra menina que ainda é virgem, veja essas duas, vai ver as duas. Vai ver que uma, como o mais velho diz, que aquela aí tem os olhos abertos. Aquela aí não tem, aquela aí ainda você vai ver algumas algumas coisas, né? Que prova que ela ainda não conhece nada. Essa fruta que a Eva comeu significa o que abriu os olhos não é fruta tipo de maçã. Porque se for maçã, por que hoje não podemos voltar ao mesmo exercício? Tem muitos cegos na rua. Podemos também comprar maçã da pessoa para abrir os olhos. Mas aquilo, a fruta que está a se referir, era o sexo. A serpente fez algo com a Eva. Isso que fez que a Eva gostou. Por isso que se você vê, a mulher, quando Deus veio, a mulher começou a se explicar. A mulher gostou. E a fruta, Deus está a dizer que a fruta que está no meio do jardim. E Salomão está a dizer que a mulher é um jardim. E algo que estica no meio, todos nós sabemos. E ali que aconteceu o problema. Por isso que se você gostou ou não, você não vai acreditar. Eu posso dizer, ninguém pode ser condenado para outra coisa. Não. Deus quando veio dar castigo à mulher, Deus só bateu o lugar onde saiu o pecado. Por que Deus não condenou a boca que comeu? Mas Deus condenou a mulher para começar a nascer no sofrimento. E ali é onde veio o pecado. A Eva cometeu o pecado do sexo. Porque ainda primeiro a Eva não tinha lhe conhecido, o Adão não tinha lhe conhecido. Por isso estou a chamar a atenção. Quando tem muitos homens que gostam muito de tirar a virgindade, e eu pergunto, tirar a virgindade das meninas, eu pergunto, será que tem o mesmo espírito daquela serpente ou como? Porque há muitos homens que gostam da virgindade, só tirar a virgindade. Isso que é o trabalho do diabo. Retirou a virgindade da Eva, e a Eva, os seus olhos se abriu. Você vê uma moça que já conhece os homens, até os pais não respeitam. Porque ela já tem os olhos abertos, já conhece muito, se sente tipo, e ela já conhece muito. É por isso a razão desse programa, a luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E depois Deus condenou a Eva, mas Deus não amaldiçoou seus filhos, mas Deus amaldiçoou a serpente. A maldição era tão forte, você pode ler aí, onde Deus está dizendo, a partir de hoje andarás sobre os teus ventos. É Deus que condenou a serpente de começar a andar no vento, mas ela não andava assim. Comerás do pó da terra, mas primeiro não era assim. É ali que, não sei se eu me esclarecer, para avançar da hora. Ok, pastor. Então, podemos aqui dizer que não é dessa maçã como fruta que nós ouvimos aí dizer que é da fruta que o Adão e a Eva, né, comeram, mas atenção, não é do fruto que nós podemos comprar na praça. É um fruto que todos nós sabemos. Então, pastor, muito obrigado por esse esclarecimento. Estamos muito gratos o pastor ter aceito o nosso convite. Mas eu estou aqui tão curiosa, eu não posso fechar esse programa sem fazer uma pergunta especial ao pastor. Gostaria de saber o que significa Ntoia. Eu vi que o nome do pastor é Arsênio Ntoia. Então eu gostaria de saber esse Ntoia, o que significa para mim e para todos. Para começar ainda, eu sou Bakongo, do pai e de mãe, e o meu pai é natural do Banza Congo, que infelizmente já não está mais em vida, mas a minha mãe ainda está em vida. E conforme nós aqui em Angola conhecemos um músico que já não está, e que também é natural daquela minha terra, Teta Leta, acho que é um músico assim, Teta Lando. Ele cantou acerca disso, falou acerca do Ntoio. Normalmente o meu nome é Ntoio. Ntoio diz que é um pássaro. Segundo Teta Lando, eu também ouvi isso nos meus tios, nas minhas tias, que Ntoio, porque o meu nome é Ntoia. Ntoio é um pássaro que não é desejável.
Quando ele vem cantar, todos lhe chutam. Segundo, também Teta Orlando cantou, diz que lhe chutam. E isso que é o significado. Diz que Teta Ntoyo, quando ele vem, sempre traz mal notícias. E eles chutam. E o que eu saiba do significado do meu nome é isto. E acho que o meu avô, bisavô, trocaram de Ntoyo para Ntoya. O meu nome não é Toya, é Ntoya. Ntoya. É um nome bacongo, os que são de Mazacongo conhecem. Tá bom, muito obrigado, pastor. Também por esclarecer esse nome, que achei um pouco curioso para mim. Nunca ouvi esse nome a lado nenhum, né? Pelo menos para mim, no meu caso, nunca ouvi. Assim foi o nosso programa de hoje. Agradecemos a todos, agradecemos também aos telespectadores que estão nos acompanhando. Estamos aqui mais vezes e siga-nos nas nossas plataformas para o mais esclarecimento de algumas perguntas. Qualquer questão que tiverem para nós, é só nos localizarem a partir do WhatsApp, Instagram, e nós aí estaremos para qualquer coisa. E estaremos juntos no próximo programa. Muito obrigada. Desta era, leia ela para os seus filhos, leia ela na sua casa, ouça ela em todos os momentos que vocês podem. Não deixe a palavra de um lado, não deixe ela por qualquer uma outra coisa. Tome ela entre a vida e a morte, porque a fé para o rato está nessas mensagens. Nós temos um privilégio tão grande de ter essas mensagens tão fáceis para nós lermos, para nós vivermos, para nós alimentarmos dela. Não parem de ler esta mensagem. Não dê ouvido a quem quer que seja.